Estou levando vocês à sala da minha casa para mostrar quem está aqui, tá? Eu vou ter um papo bacana, especial, com pessoas especiais. Tá aqui Leonardo, Ricardo e o Laio, todos do Instituto Cidade de Deus, né, que produz material que a gente usa com homeschool, muitos de vocês já conhecem. E eu quero desejar a vocês sejam bem-vindos. Obrigado. Sempre na nossa casa. Eles são de São Carlos, né? E estão passando uns dias aqui. A gente fez uma série de gravações a respeito de educação, finalidade. A gente fez uma série de coisas para trazer a realidade da educação, o que é educação. Houve muitos assuntos que a gente enfiou a faca mesmo e provocou e trouxe à luz muitas verdades sobre as ciências modernas, sobre o sentido da educação, a comparação sobre o que a igreja diz sobre a educação e o que alguns organismos da igreja estão dizendo, contradizendo próprios documentos papais, enfim, magistério. E agora eles já estão de saída, né? Deixou aqui uma entrevista muito boa, foram horas de gravações, depois a gente vai disponibilizar para vocês, mas eu queria perguntar para vocês a respeito da educação atual, tá? Quando vocês analisam a situação das escolas das congregações religiosas também, o ensino de maneira geral, e comparando com o que é a educação de fato defendida pela igreja, qual que é o diagnóstico que vocês fazem assim, da educação? Como o senhor falou, o quadro da educação atual tá pior que o coronavírus. Né? O vírus do paganismo, este verme de uma educação sem Deus, né? Aquilo que Monsenhor de Segu faz no seu livro, A Escola Sem Deus, né? E podemos dizer que hoje a educação está sem Deus. E mesmo aquelas escolas, as instituições que sempre cuidaram da educação das pessoas aí ao longo dos séculos, estão totalmente em desacordo com aquilo que os seus fundadores, aquilo com os grupos, né, os religiosos, um São João Bosco, um São João Batista La Salle, né, pensaram para a educação, que estava em acordo com o que é a educação católica, né, que é formar o perfeito cristão. E é uma infelicidade, né, nos encontrarmos numa situação dessa, porque as escolas hoje estão sendo um veículo de destruição da alma das crianças. Ao invés de formar o perfeito cristão, elas estão formando um perfeito pagão, né? E totalmente alheio às realidades da religião, da fé, né? E sabemos que, por princípio, a religião tem que fazer parte da educação, não só em determinadas horas, mas ela tem que ser o fundamento e a coroa de toda a instrução. Então, uma escola que se diz católica, a educação, que quer atingir sua finalidade e despreza a religião, menospreza a doutrina de Cristo, está fadado ao fracasso. Sim, e o que vocês enxergam assim, como ensino, educação de fato católica? O que seria? Quais são os princípios de uma educação católica? É o que o Papa Pio XI vai colocar na encíclica Divini Illius Magistri, em continuidade aquilo que os santos, aquilo que os papas, os documentos sempre afirmaram, né? A educação católica não existe outra perfeita e adequada senão a educação católica. Porque uma vez que Cristo veio, uma vez que Cristo ensinou sua doutrina, uma vez que Cristo fundou uma igreja, né, que é a continuidade da sua encarnação na história, né, a igreja é o reino de Cristo na história, não existe educação adequada, então, se não for a católica. E a educação católica, a igreja já disse o que é, né? Qual é o seu fim. Como nós já dissemos, o fim é formar
o Cristo no aluno. E não pense que só no aspecto religioso. Toda formação social, toda formação individual, formação familiar, intelectual, né? Intelectual, né? Até física, né? Isso, física, intelectualmente, tudo isso e envolve... Cristo crescia em estatura, graça e sabedoria, né? Isso mesmo. Em todos os aspectos. Né? Isso, é a formação do homem em sua totalidade, né? Não só para o mercado de trabalho como tem sido. Formar para o mercado de trabalho. A educação foi instrumentalizada. E a educação católica não prevê essa instrumentalização do homem, desnaturalizando ele daquilo que ele é. Ou seja, é o homem em sua totalidade, o homem que precisa, que vive em sociedade, que vive em família, né? que tem um corpo, que tem uma alma, que tem faculdades intelectuais. Tem que levar em consideração tudo isso que é o homem, né? O Laio fala muito sobre a questão da ciência, vamos mudar um pouquinho aqui. A ciência orgulhosa que quer excluir Deus e coloca no método científico toda a sua explicação do universo. Toda a sua esperança e a explicação, como se ele tivesse toda a explicação do que aquilo existe, do que aquilo que existe seja, né? Não esgota o ser do que existe, né? De fato existe essa confiança exagerada na ciência, né? A gente sabe que todo avanço científico ele é bem-vindo porque melhora a vida das pessoas. A gente não é contra a tecnologia, contra todos os avanços que a ciência trouxe para a vida cotidiana de todas as pessoas. Contudo, tem justamente isso, aquela história. Se a ciência não prova, eu não acredito. Né? Então você colocou a ciência no lugar da fé. E isso faz com que as crianças, os jovens, inclusive os adultos, eles tenham sempre uma visão muito pragmática, assim. Se a ciência explicou isso, então eu acredito, eu boto fé mesmo, eu vou. E a pessoa acaba vendo um ateísmo prático. Sim, porque, por exemplo, tem coisas que são latentes, a gente falou isso nos vídeos que a gente gravou, coisas que a ciência não prova e que existem. Que existem, exatamente. Todas as realidades imateriais... Dá um exemplo para ficar bem claro. A nossa alma. A nossa alma. Nossa alma é um exemplo. A ciência nunca vai conseguir provar a existência da alma. Outra coisa, beleza. Como é que a ciência detecta beleza? Ela pode talvez trabalhar com estética, senso de proporção, mas beleza não, é muito maior. Todos esses sentimentos que nós temos, que é evidente que nós temos e percebemos, a ciência não vai explicar. Ela vai tentar explicar de uma forma muito materialista. Não, reações químicas, hormônios, que tem e tal. Mas a gente sabe que essa não é a explicação total da coisa. Isso vai gerando, assim, pessoas que vivem muito bem, né, têm uma boa qualidade de vida e que não precisam de Deus. Sim, e agora... a gente vê nos países da Europa, por exemplo. Sim. E aí você vai falar da ciência, que a ciência não explica tudo, que ela não é soberana, né? Não esgota a explicação de um ser. E as pessoas vão falar, mas a igreja não matou milhões na fogueira, Ricardo? Então, né? A igreja não matou Copérnico, a igreja não sequestrou e degolou Galileu. Muitos autores discutem qual é a origem, quando começou a degradação da educação, né? Mas o que é mais visível hoje é que talvez nós estamos chegando no auge da degradação da educação. A educação hoje, ela não só não ensina o que a igreja pede, como ela trabalha veementemente, constantemente, para tirar Deus das casas, das famílias e fazer com que a igreja feche. E o mais triste dessa realidade é que as escolas católicas estão latentes nesse processo. Nós gravamos alguns vídeos com materiais didáticos de escolas católicas, nos quais nós vemos que as próprias escolas católicas, que deveriam seguir o que o Papa pede, estão fazendo exatamente o que o Papa condenou, indo além ainda. Por exemplo, dá um exemplo aí bem claro sobre o que o Papa fala da educação e que as escolas hoje fazem contrário. O Papa fala, por exemplo, da questão da neutralidade da educação. Não existe escola neutra, né? Não existe a possibilidade de toda a escola, né? Isso, os funcionários, os professores, os alunos, não respirarem a fragrância da católica, a fragrância da igreja católica em todas as disciplinas, em todos os momentos, né? E as escolas hoje, elas não só não respiram a fragrância da igreja católica e a fragrância católica nas disciplinas,
como o Laio está falando de ciências, de história, de biologia, como na disciplina de ensino religioso, né? Elas ensinam aquela apostila que o senhor mostrou, que nós vamos ver nos vídeos, que Nossa Senhora, Buda e Hare Krishna é a mesma coisa. É a mesma ideia de religião. Então, isso de fato é algo que, se contássemos para os nossos avós há 40, 50 anos atrás, eu acho que ele jamais imaginaria que o processo revolucionário seria tão rápido, né, tão latente, e ele é encabeçado pela educação. Então, os nossos filhos, que possuem uma fragilidade intelectual, uma fragilidade física, né, que deveriam ser amparados pelos pais, pelas escolas, eles estão sendo destruídos pela escola. Então, hoje a escola é a cabeça da destruição familiar. Porque às vezes o pai, né, católico, pai e mãe católico, coloca o filho numa escola católica, né, e fica muito tranquilo. Não, estou confiando meu filho ali e não é possível que eles vão ensinar outra coisa. E acaba acontecendo. Os pais às vezes ligam pra gente e falam, olha, a minha escola não tem tanta ideologia de gênero. Tem umas freiras, é o pessoal da igreja que cuida, mas não entende que o problema não é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero talvez foi o passo a mais que foi dado que causou um espanto, né? Que chamou um pouco a atenção dos pais. Mas é a ponta do iceberg. Foi esse passo a mais repentino que causou espanto, mas o problema é os funcionários, a história, a geografia, a matemática, a ciência, a física, a química, é toda a diretriz da igreja, né? É importante que nós entendamos que a igreja possui um código de direito canônico, a igreja possui encíclicas, diretrizes de como deve funcionar uma escola católica. E essas encíclicas, esses códigos não estão sendo seguidos, não estão sendo colocados em prática, né, pelas escolas católicas no Brasil. E mais do que isso, eles estão sendo combatidos. Eles estão sendo deturpados e combatidos pelas escolas. E quem está pagando por isso é os nossos filhos. São essas almas indefesas que foram confiadas a nós, pais, por Deus, e que nós, infelizmente, estamos terceirizando, confiando ela aos outros. E a escola também não é lugar do filho ser luz do mundo, né? Alguns pais falam até contra o homeschool. O homeschool tá aí, mas não pode, seu filho tem que ir lá também ser luz, meio às trevas e tudo. Criança não está na idade de ser luz em treva nenhuma, ele está na idade de aprender, né? Ele está ali para ser ensinado, ele não está ali para fazer missão. É importante isso, assim, a gente, assim como a igreja, não é contra as escolas. É importante deixar isso bem claro. Acontece que, se houvesse uma escola, como o Papa pede, como a Divina Esmorzis pede, com os professores, com tudo, aí sim os católicos poderiam colocar seus filhos na escola. Acontece que hoje não tem isso. Então a única maneira da gente preservar os nossos filhos e de fato dar uma educação católica, hoje tem sido a educação domiciliar. Então a gente precisa sair dessa estrutura que está pervertendo, estragando nossos filhos, não é? Para construir uma outra mais para frente. Não é todo mundo que entende isso. Não, exatamente. Não, eles acham assim, qual que é o problema? A escola está aí, né? E cresceu aquela frase, lugar de criança na escola, as propagandas do governo federal. Seu filho para a escola, o melhor lugar do mundo, onde que ela vai aprender a ser cidadã, vai aprender ciência, vai ser alguém na vida. Então, assim, esse é lugar de perdição para aquela criança, intelectualmente, moralmente. Então, né, a gente não é contra a escola, óbvio que a igreja ela tem um carinho especial pelas instituições de ensino. A gente é contra esse modelo que está aí, né? Esse modelo de escola que está aí. E que a igreja não é mais ouvida. Que a igreja não é mais ouvida. E que não segue as diretrizes que a igreja ensina. As escolas seguem outros interesses, né? Mercado de trabalho, Sim. um bom cidadão nas melhores das possibilidades. Sim, verdade. E hoje tem o empreendedorismo, né? Não, a escola é boa, tem até aula de empreendedorismo. Ou como diz o próprio documento da CNBB, que é uma cidadania global. Né? Então, o problema todo é justamente porque se perverte o fim da educação. Qualquer obra, qualquer situação, qualquer evento é uma causa, né? E tem um fim. E se perverte isso, a finalidade, como é que se quer chegar num lugar, né? Como é que se quer trilhar um caminho onde não se sabe onde vai chegar? Ou como que se quer ir para o lado A se você está caminhando para o lado B?
Então, se perverte o objetivo, a finalidade, acaba acontecendo tudo isso. Às vezes a gente não pensa, tipo, por que eu coloco o filho lá? Não, eu coloco porque todo mundo coloca, porque esse é o processo. Eu coloco meu filho ali, ele vai fazer isso, vai para a primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, chegar lá, vai fazer faculdade, vai formar, vai pegar o diploma, vai trabalhar para ganhar dinheiro, para sentar e continuar. Aí, os filhos deles também vão fazer, mas esquece de perguntar por quê? Qual que é a finalidade disso? Né? Por que nós queremos que os nossos filhos estudem ali? Né? O que a gente quer que eles aprendam? O que é o mais importante? Tudo. Isso não é perguntado, não é verdade? E o resultado nós sabemos, né? A maioria dos pais que ligam lá para o instituto que tem um filho mais velho fala, olha, eu queria tentar salvar o meu mais novo, porque o mais velho já não vai na igreja mais. Ele já se formou, ele já está na faculdade e ele já perdeu a fé. O resultado é uma perda de fé em massa no Brasil hoje. Os jovens pouco se interessam pela igreja católica, poucos se interessam pela doutrina católica e essa perda de fé em massa faz com que a igreja seja ridicularizada. Não, e tem muitos pais que estão nem aí para isso não, Ricardo. Estão nem aí para isso não. Para elas é muito mais importante que ele tenha um diploma Do que vai à igreja. mesmo que corra risco de perder sua alma. Perder a alma. Aqui perder a alma, gente, perder a alma. Você tem que pensar que ele tem que entrar na faculdade sim, tem que pegar um diploma sim. E não mede isso aí, entendeu? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma. E é interessante a frase do questão que o Tiba colocou de ser sal e luz, né? Muitos pais têm essa ilusão de que o filho vai ser sal e luz. O trecho do Evangelho que Cristo fala para que sejamos sal e luz está depois das bem-aventuranças. Logo depois, né? Ou seja, então, viva as bem-aventuranças. Primeiro, ele tem que se salgar, primeiro ele tem que se acender. Então a gente coloca uma vela apagada, coloca um sal insosso e acha que aquilo vai transformar o mundo. Ora, os nossos filhos não conhecem o Evangelho, não conhecem a doutrina da igreja, não conhecem o catecismo, não conhecem as ciências como elas deveriam ser A conhecidas, vida dos santos. não conhecem a vida dos santos, não conhecem, muitas vezes entende que teorias científicas são verdades, não sabe rebatê-las, né? Não sabe argumentar, não sabe defender a sua fé, né? Então, como que vai ser sal e luz na universidade, por exemplo? Ele vai chegar lá com talvez o terço que ele aprendeu a rezar e vai sair com a camisa do Che. É o que está acontecendo. Che Guevara. Né? Aí tá bom. É isso aí, gente. Foi só um pouquinho do que a gente já fez, já gravou, a gente já debateu. E vai ser muito legal a gente conversar sobre isso ao longo de um tempo aí no canal. Obrigado, pessoal do Instituto Cidade de Deus. E é isso, vocês acompanhem a gente aqui no canal, que vem muito mais por aí, muito mais mesmo. Deus abençoe, viu? Até o próximo vídeo. Até Tchau, tchau. mais. Fique com Deus.